HT2 Podcasts apresenta Mindel e Ciomar Buniac. Olá, eu sou a Mindel. Eu sou o Ciomar e, juntos com nossa colega Juliana de Oliveira, escrevemos 2 livros: Em Busca de Significado, a Construção da Felicidade, Educando Crianças e Jovens no Século XXI, Bem-Estar e Criatividade na Infância e na Adolescência. Vimos no podcast 10 as novas premissas da economia, que consideram a felicidade como o centro das políticas públicas. Hoje vamos falar de um assunto que gera muita discussão. Vamos falar de caráter. Se perguntar a um jovem ou mesmo a um senhor de idade qual a definição de caráter, é provável que eles não consigam responder. Verdade. Parece difícil definir caráter e como construí-lo. O psicólogo norte-americano Thomas Lincoln acredita que pais e educadores têm papel fundamental no desenvolvimento do caráter de seus filhos e alunos. Isso porque é um processo educativo que ocorre quando existem modelos positivos em casa, na escola e na comunidade. Quando se vivencia a experiência de ser tratado com amor e respeito. Sim, e isso começa já no jardim da infância. Debbie Brown, autora de Caráter em Crescimento, usava dizeres sábios retirados de fábulas, provérbios e histórias da sua própria vida para ensinar aos alunos a mensagem sobre caráter. Ela fazia a sala repetir dizeres em certos momentos do dia até virarem quase hábitos que podiam aos poucos serem incorporados pelas crianças. Isso mesmo, seu Mar, o desenvolvimento do próprio caráter começa na infância e continuar requer intenção, esforço e luta. A respeito da professora Deb, nós temos uma historinha bem interessante. A Deb tinha um aluno que tinha uns 5 anos de idade. E aí ele estava esperando chegar o Natal porque ele ia visitar o pai na prisão. O pai estava preso por ter assassinado uma pessoa. Quando acabaram as férias, ele voltou para a escola. Ele chegou na professora e falou: Sabe, professora, eu estava pensando, se meu pai tivesse tido uma professora como a senhora e frequentado aqui uma aula como aqui, ele nunca teria tomado a decisão de matar alguém. Ele teria tomado outras decisões. Os, E jo- os jovens precisam conhecer a si próprios, procurarem melhorar como pessoas e avaliarem o próprio progresso. crianças e jovens devem ser desafiados a pensar sobre o caráter. Senão, muitas adotarão o que é propagado nos meios de comunicação sobre a felicidade, reduzindo a conforto material e prazeres imediatos. Os jovens e adolescentes precisam encontrar propósito para a vida, buscando-a na construção do seu próprio caráter. Pais e educadores devem dizer o que é certo e o que é errado, fornecer bons exemplos e ajudarem a ser as melhores pessoas que possam ser. É isso mesmo, seu Mar. Agora vamos dar alguns exemplos de atividades para a construção do caráter. Estude pessoas de caráter. Ajude crianças e jovens a conectarem seus estudos com a vida. Use citações de caráter para ensinar os jovens e adolescentes a estabelecerem alvos. Capacite as crianças e os jovens a refletirem sobre as grandes questões da vida. Para encerrar o assunto deste podcast, Mindel, resumo o que diz o livro A Alma da Educação, de Raquel Kessler, sobre a alma do adolescente. Sim, Raquel Kessler diz que a alma de um adolescente tem 7 necessidades: desejo de conexão profunda, anseio por silêncio e quietude,
a busca por significado e propósito, necessidade de alegria, necessidade de criar, anseio por transcendência e necessidade de iniciação na fase adulta. Se pais e educadores não forem capazes de discutir com jovens e adolescentes estes assuntos de importância vivencial, estabelece-se uma desconexão entre a escola e a vida, fazendo-os procurar resposta nos lugares errados ou fazendo-os se sentirem sozinhos. É importante você, como pai ou professor, expor às crianças e jovens atividades e discussões que os orientem a construir o seu caráter. O caráter importa porque todo ser humano deseja profundamente ser feliz. Moldamos o caráter a partir de decisões que tomamos e nosso caráter molda as nossas vidas. Obrigado pela atenção e até